Olá, eu sou Patrícia Borges e este é o Carioa Bacana, Personalidades da Cultura Popular, uma série de entrevistas sobre cultura e saberes diversos de povos indígenas e de povos pretos aqui da Amazônia. Este projeto foi contemplado com o edital Prêmio Manaus 2021 Zezinho Correia. Neste episódio eu converso com a Clarinda Ramos e te convido a conhecer esta personalidade da cultura popular. Carioa Bacana. Clarinda Maria Ramos é indígena do povo Sateré Maué, nascida na comunidade indígena de Ponta Alegre, no Rio Andirá, no município de Barreirinha, Amazonas. Mestra em Antropologia Social pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Amazonas. É professora e uma das fundadoras, gestora e a linha de frente da Casa de Comida Indígena Biatuí, a primeira casa de comida indígena aqui de Manaus, né? Clarinda, é uma felicidade muito grande falar contigo. Você não tem noção, mas saiba que você é uma grande referência para mim, como uma mulher indígena, empreendedora, pesquisadora, uma mulher da área da educação. Você me inspira, assim como eu tenho certeza que inspira muitas outras mulheres e vai inspirar quem escutar essa nossa conversa agora também. Muito obrigada por ter aceito esse convite. E eu gostaria de começar aqui a nossa conversa falando sobre o livro Cantos e Danças, uma antropologia da musicalidade Sateré Maué, que eu soube que teve aí um lançamento no dia 21 de março, virtual, né? Mas estão planejando aí um lançamento presencial também. E é resultado da sua dissertação de mestrado, né? Cujo ponto de partida, conforme tem escrito, né, Clarinda, no resumo da dissertação e do livro, é a sua trajetória de vida, a sua adolescência, a saída da sua comunidade até chegar aqui em Manaus, né? Então, gostaria que você compartilhasse um pouquinho aqui com a gente também como foi, o que mais te marcou, né, durante essa trajetória até a gente chegar aos dias de hoje. É um prazer, Patrícia. É uma honra também estar participando juntamente com você desta live. Eu estou muito feliz pelo convite, né? E muito feliz mesmo. E dizer que me deixa mais feliz ainda ouvir todas essas palavras também de você, vindo de outras mulheres, como eu sempre estou ouvindo, porque o que eu ouço das pessoas, para mim, torna-se mais fortalecimento para a minha caminhada, né? Então, falando da minha trajetória, e quando eu faço essa trajetória em forma de texto, né, para falar assim é muito mais fácil, mas para você escrever torna-se bem difícil, né? Porque eu conto para alguém daqui do lado, para alguém daqui desse outro lado, é fácil. Agora, eu escrever em forma de livro, um texto, para milhares e milhares de pessoas, talvez, que vão poder ter acesso a esse livro, né, é bem mais difícil, é bem mais complicado. A gente tem que ter coragem realmente de falar da vida da gente. Então, é uma honra estar participando com você. E como você mencionou sobre o livro, que foi lançado no dia 5, nem mais lembro. Olha, corta isso, Patrícia. Vou cortar não, eu vou deixar. Eu vi a live no dia 21. Dia 21 mesmo, que foi o lançamento do livro. Eu confundi com a primeira data que estava marcada. É tanta coisa, né, Clarinda, também, né? É tanta coisa pra gente ter que gerenciar, mulher, que datas a gente anota hoje em dia. A gente anota pra não dar BO. Então, exatamente isso, né? Não foi fácil para chegar até onde eu estou, né? Essa trajetória da minha vida, às vezes eu fico lembrando muita coisa que eu passei, realmente foi muito difícil, né? Foi mais difícil você chegar dentro, sair da sua comunidade para enfrentar
uma nova caminhada, uma nova vida, uma nova trajetória, né? Que é exatamente o desafio que eu enfrentei. Foram vários, não foram poucos, não foram uma nem duas, foram vários. Perdi as contas, na verdade, da situação preconceituosa, de situações que me oprimia, né, que me deixava sem saída, sem defesa, até mesmo porque eu não sabia como me defender de tudo isso, né, mas assim, eu fui enfrentando a vida, né, saí da minha comunidade, vim para a cidade, no município de Barreirinha, lá enfrentei bastante coisas ali com relação a isso, né, os próprios colegas da sala de aula brincavam comigo de maneira que me deixava lá embaixo, né? Não, eu achava que eu não ia conseguir. Quando vim para Manaus, migrei para Manaus do mesmo jeito, eu me escondi de tudo isso, né, do que eu era, meus filhos não chegavam, nunca falei minha língua com meus filhos, né, então, e o tempo foi passando, e não foi fácil. A primeira coisa para sobreviver numa cidade grande como Manaus foi trabalhar como empregada doméstica, né? E eu trabalhei acho que foi em 3 casas, uma única casa que eu demorei até hoje, eu tenho uma relação com eles, né? Eles foi a última casa que me recebeu e me acolheu muito bem, né? E hoje eu sou convidada nessa casa, não como uma secretária do lar, não como uma empregada doméstica. Eu recebo o convite deles para ir almoçar um dia de domingo, né? Então, hoje eu tenho essa relação com essa família, né? E foi a última casa que eu trabalhei como doméstica, né? Então, e conversando a última vez com ela me passou muito assim, muita energia positiva, assim, conversando com essa pessoa, com a senhora de lá, ela te coloca o teu autoestima, fortalece, né? Fica mais assim, tu tem uma autoestima bem mais assim, confortável, mais animada. Então, como sempre ela me viu, né? Clara, faz isso, ela me chama de Clara. Então, até hoje eu tenho uma relação com essa família, né? Então, não foi fácil, né? Encontrar pessoas assim, não foi fácil eu chegar com a pessoa e dizer eu sou indígena, por isso eu sou assim, por isso eu falo desse jeito, né? Então, depois de muito tempo, cheguei a voltar a estudar, que eu sou também ex-aluna do Instituto de Educação do Amazonas, né? O curso do ensino médio foi magistério, né? Já queria ser professora, porque quando morava na comunidade, era a profissão que a gente conhecia, que meus pais conheciam. Então, na mente do meu pai, eu era a filha que poderia ser professora, né? Inclusive, as pessoas que eram professoras na comunidade, algumas vezes chegaram a me chamar para me substituir na sala de aula com os alunos, isso na comunidade. Então, meu pai já tinha essa visão que eu seria professora, né? Então, foi o curso que eu fiz depois que terminei o fundamental, que antigamente era ginásio, né? De 5ª a 8ª série. E eu terminando, exatamente era o curso que existia na cidade de Barreirinha, no município de Barreirinha, e foi cursar um magistério, né? Fiz o primeiro ano lá e os 2 últimos anos eu finalizei aqui em Manaus, no Instituto de Educação do Amazonas. Então, para mim também foi assim, era o meu sonho também estudar no Instituto de Educação do Amazonas, só que eu tinha medo de enfrentar novamente mais uma caminhada, medo de preconceito. Eu ficava dizendo que eu já não tinha mais idade para estudar, que eu não ia conseguir acompanhar os alunos que estavam mais atualizados. Então, eu sempre falava isso, né? Mas, no fundo, não era isso, Patrícia, era o medo de alguém
me reconhecer como indígena e eu não saber como me defender, porque eu já tinha passado por isso, né? Quando eu saí da minha comunidade para o município de Barreirinha. Então, o meu medo era isso, né? Porque como eu não sabia a importância do ser indígena, eu tinha medo até de ouvir. Para mim era coisa que tudo de ruim, era tudo coisas mal, coisas negativas. Né? Então, eu tinha medo. Eu não sabia o que falar, defender. Mas o tempo passou, né? Porque nas escolas sempre a disciplina que fala sobre indígena, a história, aí entra todas essas coisas, né? Aí quando falava sobre isso, né, aquilo, eu ficava com vergonha, com medo, porque iam olhar para mim, né, falavam que iam dizer que é isso mesmo, né? Então o tempo passou e exatamente isso foi fazendo com que eu me escondia, né? Não sabia me defender. Então eu passei a enfrentar mais e, e saber mais da importância que eu tenho como indígena já depois, não tem muito tempo não, acredito que foi do momento que eu entrei na Universidade Estadual do Amazonas, que foi o EA em 2013 e finalizei em 2017, né? Então, quando eu entrei, eu ainda tive aquele medo, né, de ouvir certas coisas, como sempre eu relato, em plena universidade, ainda teve um professor que chegou a exemplificar, né, em sala de aula, usando como que os indígenas se alimentam, né, de uma forma generalizada, né, porque hoje eu sei que existem várias etnias, cada etnia tem seus costumes diferentes, nem sempre é tudo igual, né, os costumes. Então, quando ele generalizou daquela forma, dizendo que no meio da aula dele, né, ele chegou ao ponto de dizer, o Zinho come piolho, né? Então, aquilo, eu não lembro qual período, né, não sei se foi no quarto, no quinto, eu não sei, não lembro exatamente, mas foi quando ele falou isso, aquilo mais uma vez, né, me afetou de novo, né, me deixou negativada, né, tipo assim, eu não tinha ainda, como eu já conhecia também a trajetória um pouco do João Paulo, ele sempre falava, já participava de algumas reuniões, né? Nesse período eu já tinha uma certa envolvimento com as pessoas que moram aqui em Manaus, que são indígenas, que já participavam sempre de reuniões do movimento indígena. Né? Então, aquilo eu já tinha um pouquinho mais de como falar. Não sei falar, na verdade, palavras bonitas, palavras técnicas, essas coisas assim, né? Então, e as pessoas sempre dizem assim, por que tu fala desse jeito? Tu é paraense? Eu não sei qual é a implicância com a maneira de eu falar. Acho que um ano atrás foi a última vez que eu ouvi isso. Né? Por que eu falo desse jeito? Mas, meu Deus, qual a diferença do meu jeito de falar? Então, eu fico me perguntando, né? Então, mas aí, então são essas coisas assim que sempre, eu acredito que não sou eu, mas como várias pessoas, quando passa por uma situação dessa, quando não conhece o seu valor, tem certa dificuldade de se defender, de argumentar com relação ao que se escuta, né? Então, e comigo não foi diferente, foi tudo isso mesmo, né? Que eu vivenciei. Aí, saindo da pedagogia, entrei na antropologia, né? Com a ajuda de colegas, de amigos, sobretudo do João Paulo, né? Que ele foi a pessoa assim, que me incentivou bastante para voltar a estudar. Né? Então, mas antes de entrar no curso de pedagogia, eu já trabalhava com artesanato. Né? Inclusive, eu tenho uma barraca, eu sou permissionária de uma barraca de artesanato aqui no centro.
né? E eu achava que ali, ganhando dinheiro toda semana era tudo. Eu não queria mais saber de estudar, né? Eu me entreguei totalmente assim para trabalhar com artesanato, porque era dali que eu tirava sustento para minha casa, para manter a minha família, né? Porque eu já estava, quando migrei para trabalhar com artesanato, eu já estava é, com uma vida assim difícil, né? Eu estava passando por dificuldades. Eu sou mãe de 4 filhos, atualmente tenho 4 netos, né? Tenho 3 netos e uma netinha, então, e, e era isso, né? Que eu tinha que trabalhar. Botei na cabeça que eu tinha que trabalhar e eu não queria, vendo exemplos de várias mulheres passar por problemas, né? Por problemas assim familiares, digamos assim, quando envolve. E eu sempre botei na minha cabeça que eu não queria passar por isso, né? Eu lembrava da minha mãe, que ela dizia que nós mulheres nós temos as nossas fraquezas e os nossos momentos de ser forte também, né? Então, eu lembrava disso. A gente consegue viver um momento difícil com relação a relacionamento até o dia que a gente achar que dá. Então, do momento que a gente achar que não está dando certo, a gente procura o nosso melhor. Então, foi exatamente isso que aconteceu comigo, né? Foi quando iniciei esse trabalho de artesanato. Foi ali que começou a minha independência, porque até então eu não trabalhava, eu dependia, eu só cuidava de casa, dos filhos, né? Era doméstica da minha casa, não saía. Então, foi a partir desse momento que eu tive a minha independência com relação a financeiro, ao meu trabalho, né? Então, para mim, e hoje sempre eu fico falando, a barraquinha de artesanato, para mim é uma marca, é o início da minha independência, da minha vida de ser independente, entendeu? É o início da virada, né, Clarinda? É o início da nova era que a gente está vivendo agora, essa nova era. Eu acho muito legal tu compartilhar, né? Assim, porque muita gente já passou por situações parecidas, né? Eu trago aqui uma situação particular minha, de quando eu era criança, na escola também. As pessoas diziam que o meu cabelo era igual de bruxa, né? Então, isso e assim, a convivência com as outras crianças na escola também, isso a gente falando assim, quem não tem uma escuta tão atenta e quem não passou por isso, não entende, né, Clarinda, o significado dessas coisas, mas deixam marcas na gente pra vida toda. Até hoje, assim, eu ainda bato algumas questões de insegurança, né? Não é todo lugar, não é com todas as pessoas que eu me sinto segura, porque com algumas pessoas eu acho que eu vou me sentir diminuída e tal. Tem tudo isso. Então, quando tu traz esse tipo de depoimento, assim, muitas pessoas podem se identificar. E quem ainda não deu essa virada, eu acredito que eu também já tenha dado essa virada, já passei por cima de tudo isso. Quem não tenha dado para se inspirar para dar essa virada também, né, Clarinda? Que a tua é muito bonita, a gente já saiu dessa parte aí mais difícil, mais pesada, né, da vida, que é cheia de altos e baixos, né, Clarinda? A gente sabe, a vida é isso, que ela quer da gente é coragem, mas eu acredito que agora tu estás numa fase bem melhor, né? E isso tem muito a ver com a idealização da primeira casa de comida indígena de Manaus, que é o Biatuí, né? E eu acredito que assim a culinária, né, a cozinha chegam também como uma forma de afirmação, de resistência da cultura sateremaué, né? E eu acredito que esse ponto, né, de resgate da cultura é um dos principais pontos para chegar à idealização aí dessa casa de comida indígena, que é o Biatuí. E foi inaugurado em 2020, né, Clarinda, em novembro, tem um pouquinho mais de um ano, em meio ao período pandêmico, que ainda tem este detalhe
E aí eu quero saber de ti como é que foi esse desafio, assim, né? Primeiro de empreender, que aqui no Brasil a gente sabe que não é fácil, e fomentar a cultura indígena, que também é outro desafio, e como fazer isso driblando os impactos da pandemia. Conta um pouco pra gente aí como foi o início dessa trajetória do Biatuí. E já chegando no Biatuí, né, já passei na pedagogia, já entrei na antropologia, né? Então, também a antropologia ajudou bastante para a gente ter todo esse argumento de trazer, ou seja, de falar da nossa cultura através da comida, né? Que é exatamente isso, porque se fala da cultura através só lá na escrita, mas não na convivência, na vivência, né? Então, Biatuí, ele surgiu, né? No meio pandêmico, como você mencionou, né? A princípio, nós não tínhamos recurso nenhum. O idealizador, você sabe que o principal idealizador é o João Paulo, né? Eu já sou, né, já estou conduzindo já depois da ideia dele, né, que quando ele chegou e falou que queria, primeiro era um restaurante ninguém sabia definir, né, casa de comida indígena ou se restaurante, né? Então, surgiu já depois a casa de comida indígena, mas a princípio sempre na nossa mente era restaurante, né? E como não sabíamos como iniciar, primeiro que nós não faltou recurso, não tínhamos recurso, ou seja, dinheiro, né, para ter a estrutura que tem hoje, né? E aí é que queríamos, mas não tínhamos como fazer, né? E dentro do curso tivemos também, assim, tipo assim, né? Para ter essa ideia mais fortalecida, um dos professores que a gente conhece aqui, e chegou certa vez para ele e falou por que a gente não faria de uma forma melhor oferecer o que nós temos, principalmente a nossa comida, de como oferecer para o público, né? O público que não conhece ou que conhece, mas que tivesse uma boa apresentação. Para iniciar, ninguém viemos da gastronomia, né? De curso de gastronomia. Nem eu, nem o idealizador, enfim, nem as pessoas que começaram a trabalhar aqui, né? Nem a primeira equipe, que hoje Beatriz já está na segunda equipe de colaboradores, né? Então, não viemos do meio de gastronomia, né? Então, a nossa experiência de estar aqui é a nossa vivência mesmo, é o nosso cotidiano mesmo. Não foi que nós aprendemos na academia como fazer uma quiapira, como fazer um buquecado, como fazer um beiju, não foi, né? Então, foi muito na prática mesmo, na nossa convivência, no nosso dia a dia, comer sarraibo, cuxité, essas coisas todas, né? Não tivemos a parte técnica, não. Então, é muito mesmo na nossa experiência de vida, na nossa vivência mesmo, porque é o nosso costume, é a nossa cultura, né? Então, então, hoje o Biatuí existe porque, apesar de tudo, nós temos, até o momento, posso dizer que nós temos, que do início até agora, né? Bom, a Débora, que foi a pessoa que abraçou essa causa, segurou essa ideia, acreditou no potencial da existência da primeira casa de comida indígena e que sempre nos apoiou e continua nos apoiando, né? Fizemos campanha para a gente conseguir dinheiro lá no restaurante Caxiri, mas antes disso, para a gente estruturar minimamente do jeito que está Piatuí. Né? E através da Débora foram surgindo outros amigos que ela conhece, enfim, uma rede de amigos através dela, da proprietária do Caxiri,
chegamos a unir com eles para conseguir, né, minimamente fazer essa estrutura que tem. Eu não conhecia, João Paulo I conheceu ela na pandemia, e ela, escutando uma das palestras dele, acho que no Musa, não sei, em algum lugar ele estava dando palestra, e no meio das palestras dele ele falava exatamente abastecé, comida, surgiu, e ela ouviu e ficou admirado, gostou e procurou conversar com ele. Foi quando foi conversado com ela a ideia que ele tinha de abrir um restaurante. Até então era um restaurante, né? E no decorrer do tempo, fomos conversando, como mencionei. A princípio, fizemos uma campanha vendendo quiampira no restaurante Caxiri aos finais de semana, para conseguir algum recurso, né, para ajudar na estrutura da cozinha. Então, foi a partir daí que surgiu mesmo Biatuí, né, com o apoio dela, porque a gente pensava, já tinha em mente, mas não tínhamos como começar, porque a gente não sabia nem do que precisava para ter uma cozinha dessa. Achava que só era ter o peixe, a pimenta, um prato, uma panela, e fazer e vender. No entanto, a gente não sabia, não entendia nada de como, nem de como arrumar uma mesa para apresentar para o cliente, né? Então, hoje, tudo isso também a gente está aprendendo já na prática, né? Não viemos assim de um curso de design para fazer essas coisas todas. Então, é um desafio que a gente está enfrentando, mas que também está tendo resultado, né, para a gente. Então, é isso, né, que hoje o Biatuí está aqui, já fez um ano, né, dia 14 de novembro, fez um ano, e surgiu em plena pandemia, tivemos que parar, né. Biatuí já funcionou em 2 horários, almoço e jantar. Quando retornamos após o decreto, né, da pandemia, voltamos só com uma equipe e só com horário e dias reduzidos também, né? Já chegamos a funcionar de terça a domingo, né, para o almoço e janta. Então, desde quando nós retornamos após a pandemia, estamos com dias reduzidos somente atendendo para o almoço. De quinta a sábado, né, Clarinda, funcionam? Quinta, sábado para o almoço. E a nossa ideia, a ideia central do Biatuí é fazer uma forma que nós encontramos de reconstruir toda aquela negação que tivemos, né, pelo fato de a gente ter sofrido preconceito, pelo fato de sermos oprimidos, porque nós somos indígenas, deixamos de falar a nossa língua, deixamos de comer a nossa comida, beber a nossa bebida, né, usar a nossa roupa do jeito que nós queremos, do jeito que nós nos sentimos bem, né? Então, se hoje eu como pão, né, com manteiga, é como se eu deixo de comer o beiju, deixo de comer batata assada, cará assado, essas coisas assim, como se fosse, porque na comunidade é isso, não é pão, não é bolacha, então, ou até mesmo mingau, que existe, não tem pão, não tem café, não tem leite, o que é que nós vamos comer de manhã? Vamos tomar um tacacá, vamos tomar um mingau. Então, é isso. Então, em uma cidade grande como Manaus, ou em outro município onde somos obrigados a esconder tudo isso, escondemos isso, deixamos de fazer isso para comer um pão com manteiga, para comer um x-salada, que não é nem nosso costume. E às vezes até hoje eu pelo menos eu não consigo
gostar de vários temperos, assim, né? Porque não é meu costume também, né? Eu tento, ah, eu ainda vou aos poucos ainda, né? Porque acho que a nossa cultura ainda fala mais alto ainda. A própria cultura ainda é mais forte ainda para comer os nossos temperos. Sim, que são maravilhosos, né? A gente, como é público não indígena, né? A gente agradece por ter a oportunidade de conhecer um pouco dessa culinária, porque é maravilhosa. Aqui em Ampira, só de pensar, minha boca enche d'água, é um fenômeno. Se eu olhar a foto, então, eu babo tudo. E eu gosto muito, sempre que eu vou aí, é o que eu peço aqui em Ampira. Né, falando ainda a respeito do Biatuí, desse encantamento que é o Biatuí. E eu soube que o único produto industrializado que vocês usam é o sal. Eu queria saber um pouco, queria que você desse uma aula pra gente sobre o cardápio, como é feito o processo, né, aí, a produção da cozinha. Eu sei que muita coisa vem das comunidades, né, das comunidades que vocês vieram, né, tanto Tucano quanto Sateré-Maué. E então, se puder explicar um pouco pra gente o processo de feitura dessa culinária e diferenciar o que é da cultura sateré e o que é da cultura tucano, a gente ia ficar feliz aí em poder ouvir essa aula. Uhum. Bom, então, os nossos temperos exatamente é bem natural, né? Não utilizamos os temperos industrializados, exceto o sal, né? E, bom, o nosso principal tempero do nosso biatu, que é a quinhampira. Estamos utilizando a palavra biatu agora, biatu, porque é na língua tucano. Quinhampira é o mesmo que biatu, só que é na língua ingatu. Então, como aqui é tucano, então estamos adequando agora a palavra biatu, entendeu? Que é o mesmo que quinhampira, então vice-versa, né? Que é o peixe cozido com bastante pimenta, né? Que é o tempero principal desse prato, inclusive é o nosso carro-chefe da casa. Então, é o biatu, que é com bastante pimenta, né? Se o cliente quiser mais e mais e mais pimenta, nós colocamos, porque na cultura é muita pimenta. Tradicionalmente, é muita pimenta, não é pouca pimenta, não, né? Então, aqui a gente tem um pouco, assim, a gente ameniza um pouco com relação à pimenta, porque os clientes que vêm aqui, né, aí aos poucos estão se acostumando com a pimenta. Então, quando a gente já conhece, hoje, por exemplo, aqui nós tivemos os pessoal da Coiabe, né? Eu já sei que é uma turma que gosta de bastante pimenta, então, como eu já conheço que gosta, eu já coloco mais e mais pimenta, entendeu? Aí, quando eu sei que ainda não tem aquele costume de comer muita pimenta, a gente vai fazendo maneira um pouco na dosagem da pimenta. Mas tradicionalmente é muita pimenta, né? Porque é o peixe com caldo e temperado com pimenta. Se não tiver pimenta, pode faltar tucupi preto, que é o tempero também, né? Que é o tempero do biatu. Pode faltar o tucupi preto, né? Mas não pode faltar pimenta, porque se faltar pimenta não é considerado biatu. É um peixe com caldo normal, não é? Não pode faltar o tempero, que é a pimenta, é o principal, né? Pode faltar o tucupi preto, mas tendo pimenta, continua sendo o biatu. Agora, não pode faltar pimenta e tiver o tucupi preto, não vai ser. E nós temos os acompanhamentos, né? Que as pimentas também vem de lá, a gente da comunidade, que é a pimenta, o tucupi preto, a maniuara, as formigas, né, que são dois tipos de formiga, a maniuara e a sarrai. Sarrai, por quê? A palavra é na língua sateré-maué. Sarrai significa saúva apimentada, porque ela tem um sabor apimentado. Quando ela não está salgada, dá para sentir mais. Quando ela está com bastante sal e torrada, ela não dá para sentir o ardume que é parecido com a pimenta.
Aí os clientes dizem que tem sabor de capim-santo, de hortelã, né? Então, esses são os sabores que os clientes já colocam, porque para mim, eu gosto de comer, mas eu não tinha me dado conta de que a sarrai tinha esse sabor, tinha esse gosto que os clientes dizem, né? Então, aí nós temos as bebidas também, as bebidas fermentadas natural, né? É muito natural a fermentação das bebidas, que nós temos aqui o aluá, que é feito de abacaxi, só que nós chamamos de aluá, mas é o caxiri de abacaxi. Temos também aqui, já colocamos, na casa também já tem, que é o caxiri do abacaxi, caxiri de cará roxo. O cará roxo, quando ele é um cará roxo, a cor do caxiri vai ficar mais escura. Quando é um cará que não é tão roxo, ele não vai ficar muito escuro. Então, já teve essas pessoas que perguntaram se é cará roxo, por que a cor não está roxa? Então, sempre vai ter essa alteração. Quando é somente de cará roxo, vai ficar mais escuro, né? Quando tem mistura de cará roxo com cará mais claro, que é o cará branco, ele não vai ficar tão escuro. E também já produzimos aqui o caxiri de cupuaçu, e temos também o tarubá, que é a bebida fermentada Sateré-Maué. E o tarubá, ela é produzida na comunidade, não é aqui. Então, vem da comunidade. Chega aqui até o Biatuí para ser oferecido para os nossos clientes que chegam até aqui a nossa casa de comida indígena. Clarinda, para a gente ir finalizando o nosso papo, eu queria te perguntar, né? Mais uma aula aqui. Queria pedir mais uma aula em relação ao significado da comida, né? Para vocês indígenas, para os sateré, para os tucano, porque para além de alimentar o corpo, né? A culinária traz significados diferentes para a gente, né? Hoje em dia, para a gente, muitas pessoas aqui nessa sociedade híbrida, moderna, é se alimentar, é isso, é uma necessidade básica e pronto, acabou. Mas, por exemplo, vocês têm um significado diferente para a pimenta, né? A pimenta tem um significado diferente para vocês do que para a gente, que é apenas um tempero. Então, se puder finalizar aqui essa nossa conversa, né? Explicando um pouco da cosmovisão do povo sateré em relação à comida, né? Como vocês se relacionam com as comidas que são preparadas, seria muito legal para a gente ouvir. Como sempre eu falo, né? Então, o tempero da nossa comida tem exatamente cada tempero, cada item tem sua cosmologia, né? Tem sua história de como é feito, de como é coletado, né? Por exemplo, vou comer a pimenta. A pimenta, ela não está somente para apimentar a comida, somente para temperar a comida, o prato do peixe cozido, né, com pimenta, mas sim, ela tem todo um significado, porque ela trata, ela te cura, te protege e alimenta, né, o teu corpo, né, ela purifica, né, faz uma limpeza do seu corpo, né. Então, as pessoas quando vêm aqui, quando a gente explica isso para eles gostam de ouvir isso, eles saem daqui enriquecidos do conhecimento, né, porque as pessoas não vêm aqui somente para se alimentar do peixe assado, do biatu feito com pimenta, né, que é o nosso carro-chefe daqui, mas sim, ele sai daqui alimentado também espiritualmente, ou seja, até mesmo do próprio conhecimento da nossa cultura, né? Então, são esses a importância de cada coisa. A sarrai tem toda uma cosmologia, porque para se coletar a sarrai, né, tem todo um sistema, não é qualquer pessoa que coleta, não é em qualquer lugar que se encontra, não é de qualquer jeito que você vai lá naquele que chamam de casa da saúva, porque
sabemos que cada coisa tem o seu dono, tem sua mãe, tem seu pai, assim como nós somos mãe dos nossos filhos, eles também têm dono, têm mãe, né? Então, tem todo esse processo para se coletar essa raiva. Como, por exemplo, mulher grávida não pode coletar. Nem o marido da mulher grávida não pode ir na casa coletar, porque se ele, por acaso, ele pode até conseguir naquele mesmo dia, mas outra vez que ele precisar coletar, ele vai chegar lá naquele lugar, as formigas já se evadiram, já foram buscar outro lugar para eles morarem, né? Não vão mais estar ali. Então tem todo esse sistema, então, né, para se coletar as saúvas. Chamamos de formiga, mas são as saúvas, né? Sarrai, formiga apimentada, que na língua sateré-maué, formiga significa sari, rai significa ardume da pimenta, ou seja, pimenta, chamamos de pimenta ardosa. Então, a palavra rai significa ardoso. Sarrai, pimenta, a formiga que tem sabor de pimenta apimentada, né? Ardosa, né? Sabor de pimenta. Então, é isso, Patrícia. Obrigada pela aula. Falar com vocês daí é sempre uma aula, a gente aprende muito. E assim, Clarinda, para mim é realmente uma oportunidade muito de felicidade mesmo, de alegria poder estar aqui contigo, conversando contigo. Como eu já falei, te admiro muito, você é referência, uma pesquisadora referência, uma escritora, né? Aí já que está lançando o livro também, referência, empreendedora. Saiba que toda essa etapa passada aí da sua vida que sirva de aprendizado mesmo para outras pessoas, né? Mas que cada vez menos pessoas tenham que passar por isso, sejam elas indígenas, sejam elas da comunidade preta, sejam mulheres, LGBTQIA+, que a gente consiga, através das histórias de vocês, poder respeitar mais as diversidades, né? Poder entender que existem outros tipos de conhecimento que eu acredito que são necessários e urgentes que a gente aprenda minimamente, absorva, né, esses conhecimentos, pratique esses conhecimentos para poder termos um futuro melhor, né? Porque a gente está predando muito o planeta, né? O jeito de se relacionar com a natureza está muito predatório e aí a gente está sofrendo as consequências disso já desde já, né? Então, estar com vocês é aprender novos conhecimentos e tentar praticar esses novos conhecimentos. A gente só agradece mesmo a oportunidade. E para finalizar mesmo, eu vou deixar esse espaço aí para você falar o que você quiser, mandar recado para quem você quiser e deixar uma mensagem aí para quem está ouvindo a gente para conhecer o Biatuí. Eu quero aprender a falar, Clarinda, igual como tu fala. Não é Biatuí que tu fala, é Biatu. Biatu. É assim? Biatuí. Faz um convite para o pessoal para conhecer quem ainda não conhece e deixa aí uma mensagem para a gente finalizar aqui nossa conversa. Não, só quero completar uma coisa aqui que eu esqueci, né? Dizer que a nossa comida, ela não é, falar um pouco, continuar, né? Dizendo que a nossa comida que nós oferecemos aqui é o peixe assado, coberto com folha, o puquecado, a mujeca, a puqueca e o biatu, né? Então, dizer que a nossa comida, para nós, ela não é exótico, ela é do nosso dia a dia, é o nosso costume, né? De todos os dias que vivemos. Então, para nós, ela não é exótica. E dizer também que a Biatuí, a Casa de Comida Indígena, é uma maneira, a forma que nós estamos fazendo de falar da nossa cultura através da nossa comida, de cada comida que oferecemos para falar da nossa cultura. É resistência, né? É militância, estamos aí na mesma luta, com os mesmos ideais e seguimos firmes. Muito obrigada, Clarinda, mais uma vez pela disponibilidade. Eu sei que a agenda aí é apertadíssima, de quinta a sábado, e eu escolhi logo uma quinta, né? Mas obrigada mesmo pela paciência, pela atenção.
E obrigada aí a todo mundo que está ouvindo a gente, conheçam o trabalho da Clarinda. Tem o livro dela, tá na editora Fli, né, Clarinda? Editora Fi. Eu vou botar aqui nos créditos todas essas informações para quem quiser adquirir, quem quiser também o físico, né? Quando tiver aí a festa de lançamento presencial, a gente vai divulgar nas redes sociais, a gente vai fazer sempre um agito, então não tem como não encontrar Clarinda, nem o Bia Tu e nem o Baceri Cauí, a gente tá sempre junto divulgando aí nossos trabalhos. Obrigada, Clarinda, tudo de bom para ti, mulher. Obrigada a você, Patrícia. Caiu a bacana.